Na história de hoje, nós embarcamos em uma aventura com Alma Esperança, em sua jornada até as profundezas da floresta tropical mexicana, onde ela busca um artefato histórico de valor inestimável. Eu sou Suzy Valério, e esta história se chama Alma Esperança e o Diamante Azteca, escrita por Elisha Denslin e traduzida por Mariana Eberhard. Era uma tranquilidade diferente. O silêncio no Museu Britânico à noite era como entrar no vácuo. Durante o dia, seus salões de exibição ficavam cheios de vida. Era possível ouvir a conversa dos grupos escolares, a admiração sussurrada dos estudiosos, o burburinho das pessoas se movendo pelo espaço. Mas à noite, tudo desaparecia. E o que era deixado para trás era uma tranquilidade serena. Nenhum passo podia ser ouvido no chão de mármore. Enquanto o museu dormia, os historiadores que o mantinham funcionando podiam trabalhar em paz. E trabalhando alegremente em uma das salas dos fundos, perto da exposição do Egito Antigo, estava a historiadora Alma Esperança, que examinava os últimos artefatos que foram entregues ao museu. As mais novas relíquias foram enviadas do México a Londres para uma exposição muito especial sobre a antiga civilização azteca. Era o trabalho de Alma garantir que tudo seria catalogado e que teria um lugar certo para ser exposto. Ela adorava se dedicar a objetos históricos e descobrir a importância deles. Às vezes, ela inspecionava ferramentas e utensílios da Idade das Pedras. Outros dias, lidava com fósseis da pré-história. Ela havia segurado uma pedra lunar com suas próprias mãos e polido coroas de reis e rainhas de séculos passados. Ela havia olhado dentro de um baú de tesouros de um faraó egípcio. Cada artefato que chegava no escritório de Alma era extraordinário. Quando segurava objetos com mais de 1000 anos, com luvas cobrindo as mãos, ela sentia como se estivesse conectada ao passado. Milhares de anos atrás, alguém segurou esse objeto. E ele tinha importância na vida deste alguém. Alma se sentia conectada a essa pessoa e a sua vida e história fascinantes, simplesmente ao ter em mãos algo que foi dela. Talvez um dia os historiadores fariam o mesmo com itens que ela possuía e apreciava hoje. Alma adorava história, desde criança. Ela sempre foi curiosa por natureza e muitas vezes saía sozinha para explorar ou arrastava os amigos junto. Ela adorava a natureza e passou muitas noites de sua juventude acampando na floresta, atrás da casa da sua família. E sempre adotava animais selvagens e os trazia para casa para serem seus amigos de estimação, para desespero de sua mãe. Quando não estava explorando o mundo selvagem, ela ficava quietinha em um canto, com a cara nos livros. Sua curiosidade não tinha limites, e ela gostava de ler romances, autobiografias, revistas científicas e textos históricos, por horas a fim. Ela sempre queria aprender mais e era fascinada por tudo. Era natural que, quando ela cresceu, embarcou em uma carreira onde poderia colocar o seu vasto conhecimento e espírito aventureiro em prática. Trabalhar como historiadora no Museu Britânico em Londres sempre foi o sonho de Alma, que agora se tornava realidade. E ela se deliciava com cada tarefa que recebia. Ela começou a abrir as caixas com os objetos astecas
tirando cada um deles dos estojos de transporte com muito cuidado. Tudo era extremamente precioso e frágil, então ela tinha que ser o mais delicada possível ao mexer neles. Assim como se segura um bebê recém-nascido com o máximo de cuidado, Alma carregava todos os seus artefatos. O valor deles era inestimável. Alma abriu uma das caixas e descobriu uma coleção de códices astecas. Os manuscritos pintados eram a forma como os astecas documentavam diversas áreas de suas vidas. Os olhos de Alma se iluminaram com a descoberta. As informações nessas páginas poderiam ser reveladoras. Naquele momento, Winston, seu assistente, entrou na sala carregando 2 xícaras de chá. Para você, Alma, disse Winston, oferecendo a ela uma xícara. Eu imagino que a noite será longa. Alma o encarou com os olhos arregalados. Tira essa xícara de perto dos artefatos. Você pode derrubar chá neles. Alma sacudiu a cabeça, reprovando o descuido dele. Winston era um bom assistente e também um historiador dedicado, mas tinha o hábito de deixar a peteca cair. Em alguns casos, literalmente. Houve algumas ocasiões onde Alma teve que limpar a bagunça dele e reorganizar exposições que ele deixou desarrumadas. Ela tinha certeza que, com o tempo, ele se tornaria mais organizado. Mas o que lhe faltava em capacidade de organização, ele tinha em paixão pela história. Winston saiu de perto de Alma, colocando os chás na mesa longe das relíquias. Então, o que temos para essa noite? Perguntou ele, esfregando as mãos animado. Itens da exibição Vale do México, respondeu Alma, tirando os códices astecas da caixa. Você me ajuda a catalogar eles? Winston começou a trabalhar imediatamente na papelada, registrando cada item enquanto Alma folheava as páginas dos manuscritos. Ela já tinha visto e lido a maioria do conteúdo antes em outros textos. Havia detalhes dos rituais sagrados e práticas medicinais. Mas ela já sabia tudo aquilo. Então, encontrou uma página com uma imagem que lhe chamou a atenção. No centro da página, um grande diamante azul fora desenhado. Ele parecia brilhar infinitamente. E foram desenhadas pessoas fazendo reverência na frente do diamante. Alma empurrou seus óculos mais para cima no nariz e tentou decifrar os pictogramas. Os astecas não tinham um sistema de escrita e, em vez disso, usavam imagens e símbolos para expressar ideias. Alma apertou os olhos e enrugou o nariz enquanto os decifrava. Winston percebeu que o nível de concentração de Alma estava aumentado, mas não disse uma palavra, deixando ela trabalhar. Ele já sabia que era melhor não interrompê-la quando estava compenetrada. Depois de um tempo, Alma finalmente quebrou o silêncio. Winston, vem ver isso aqui. Eu acho que estas são as instruções para encontrar uma coisa extraordinária. Winston caminhou até Alma e olhou para o manuscrito. Um diamante? Comentou ele. Não só um diamante, sussurrou Alma. Pelo que eu entendi, acreditava-se que este diamante era uma estrela. Os astecas acreditavam que este diamante caiu do céu e brilhava a noite inteira, permitindo que eles enxergassem no escuro. Era milagroso para eles, assim como o fogo. Eles acreditavam que ele foi enviado pelo deus do fogo e das estrelas, Mixcoatl. Olha nesse pictograma aqui, é ele. Ela apontou para a imagem no canto superior direito da página.
Alma continuou revelando suas descobertas para Winston, ficando mais e mais entusiasmada enquanto falava. Ela explicou como os pictogramas explicavam como os astecas esconderam o diamante estrela quando os conquistadores espanhóis chegaram. Uma busca na internet comprovava que nenhum diamante estrela deste tipo havia sido recuperado. Pelo menos não havia documentação a respeito. Então, talvez o diamante estrela ainda estivesse perdido na selva, escondido e protegido dos olhares ambiciosos que poderiam procurá-lo. A melhor parte era que esse manuscrito parecia explicar como encontrar o diamante. Winston inspirou fundo e soltou o ar de forma dramática. Você acha que ele ainda está perdido? Alma sorriu e disse: Eu acho que sim, e acho que sei exatamente como encontrar o diamante. Naquele mesmo dia, Alma fez as malas e viajou para o México. Os pictogramas a levaram até a selva lacandona. Que ela soubesse, não havia ruínas maias ou astecas nesta selva que não tenham sido completamente escavadas e estudadas. Mas uma floresta é um mundo e talvez hajam segredos escondidos em suas profundezas. Se a Alma encontrasse o diamante estrela aqui, não seria apenas a descoberta do diamante que seria emocionante. Ela poderia ser a primeira pessoa a descobrir os restos de uma civilização antiga. Ela mal podia esperar para partir e torcia que não fosse tarde demais para encontrar o diamante. Essa não é a primeira jornada de Alma em busca de aventuras em terras distantes. Alma tinha o hábito de partir em caças a tesouros para o museu. Ela era criativa e inteligente e podia ser bem esperta na hora de se adaptar às mais variadas situações. Além disso, era atlética e perspicaz, então podia facilmente sair de qualquer roubada. Ela carregava uma mochila grande nas costas e uma barraca, enquanto caminhava pela floresta com suas botas de trilha. Abrindo caminho entre os cipós, escalando árvores caídas, passando por debaixo de galhos pendurados, atravessando riachos e pisando em poças de lama. Algumas pessoas encarariam essa trilha como um desafio, mas Alma prosperava em ambientes como este. Ela adorava estar na natureza. Aos 20 e poucos anos, quando ainda era estudante, ela trabalhou como guia de turismo em parques nacionais e acabou se acostumando a ficar na natureza. Ela sempre foi aventureira e estava sempre viajando para lugares novos e países exóticos, aprendendo coisas valiosas e desenvolvendo habilidades para sobreviver no mundo selvagem. Em comparação a outros lugares que ela havia visitado, estar nessa floresta era um passeio. Depois de horas de caminhada, a Alma encontrou uma cachoeira enorme. As grandes árvores da floresta se abriam para dar lugar a uma clareira, onde o sol brilhava e refletia na superfície da água cristalina de um poço pequeno, mas profundo. Um pequeno banco de areia se estendia de um lado da água, e Alma colocou sua mochila no chão e tirou suas botas. Assim que ela pisou na água fresca, sentiu uma onda de calma tomar conta de seu corpo. Era como se todas as preocupações desaparecessem na água, deixando seu corpo e sua mente completamente livres.
Ela caminhou mais um pouco, até que a água batesse na cintura e começou a nadar em direção à cachoeira. A água fresca envolvia seu corpo e a carregava com facilidade. Ela se sentia livre como uma pluma, como se pudesse flutuar com a mais leve das brisas. A alma se virou e começou a boiar na superfície, olhando para o céu azul. 2 pássaros passaram voando sobre a clareira, deixando uma canção pelo caminho. Fora isso, tudo que ela podia ouvir era o ritmo da queda d'água. Quando ela alcançou o fundo da cachoeira, deixou que o fluxo de água caísse sobre seu cabelo. O jato de água refrescava seu rosto e fazia uma massagem deliciosa em suas costas e ombros. Era como se as mãos firmes da natureza liberassem todas as tensões do seu corpo. Depois de alguns minutos aproveitando o frescor da água, ela se sentiu rejuvenescida e então fez o caminho de volta até o banco de areia. O tempo para aproveitar a floresta tropical era curto. Ela tinha uma missão importante a cumprir. Horas depois, a alma havia caminhado por muitos quilômetros nas profundezas da floresta e a noite estava começando a cair. Ela teria que montar o acampamento e esperar pela manhã seguinte para continuar sua jornada. Na verdade, estava grata pela noite que chegava, pois a forçava a parar e relaxar, pois já estava ficando cansada de tanta caminhada e se alegrava em poder montar sua barraca e se deitar. Alma se deitou no escuro, se enrolou em seu saco de dormir e escutou o som da floresta. Começou a chover e o barulho das gotas batendo na barraca era muito calmante. Não demorou muito para ela cair no sono. O som da chuva sendo a sua única companhia. Com a primeira luz da manhã, ela partiu para continuar sua busca. Ela não sabia exatamente onde estava o diamante estrela, pois os astecas o mantiveram em um esconderijo seguro por séculos. Havia ruínas na floresta que todos já conheciam e eram atrações turísticas famosas. Mas se o diamante estrela tivesse sido descoberto ali, o mundo inteiro já saberia. Era estranho pensar que Alma e Winston, seu assistente, pudessem ser as únicas pessoas que soubessem sobre esta relíquia ancestral. Ela precisaria ir fundo na selva lacandona, se quisesse ter uma chance de descobrir algo novo. Depois de várias horas caminhando pela floresta, Alma se deparou com uma pessoa. Era um homem. Ele usava um chapéu branco e uma bolsa de couro, a tiracolo. Suas botas eram resistentes e ele parecia vestido para uma trilha, mas com certeza não era um aventureiro,
dadas as condições de suas roupas imaculadas. Este não era um homem que atravessou riachos e poças de lama, nem escalou árvores caídas. Então, ela percebeu que ele não estava sozinho. A poucos metros dele estavam 3 colegas exploradores, carregando mochilas enormes nas costas. Alma agora entendeu como conseguia se manter tão limpo e elegante. Ele tinha outras pessoas fazendo o trabalho duro por ele. O homem se virou na direção de Alma e ela o reconheceu imediatamente. Era Frank Sawyer, um velho conhecido de Alma. Há muitos anos, Frank e Alma trabalharam juntos em uma expedição à Antártica. Ambos haviam sido escolhidos pelo cientista Bob West para se juntarem a ele e sua equipe na expedição. Alma passou muitos meses trabalhando com Frank e descobriu que era muito arrogante e egoísta. Assim que retornaram à Inglaterra, ele levou a maior parte do crédito pelas descobertas de Bob na Antártica e fez parecer que fossem suas, apesar de não ter levantado um dedo para trabalhar nos meses em que estiveram lá. Era de se esperar que Frank estivesse ali com um time de lacaios fazendo o trabalho sujo por ele. "Há uma esperança? É você!" falou ele entre as árvores. Alma fez uma careta e levantou a mão para acenar para ele. "Sim, sou eu. Quanto tempo, Frank?" respondeu ela. Frank deu uma risadinha e abriu caminho até ela com os braços abertos. "Que estranho te encontrar aqui", falou ele, com uma voz rouca, enquanto a envolvia em um abraço sem emoção. Alma e Frank estavam longe de ser amigos, mesmo quando trabalharam juntos, mas ela achava que essa falsa simpatia e cavalheirismo eram melhores que o desdém e o constrangimento. "O que te traz aqui? E sozinha?" perguntou Frank, com um olhar dissimulado. Alma sabia bem que não deveria contar a Frank que estava buscando um diamante asteca antigo e inestimável. Ele jamais poderia descansar até encontrá-lo e levaria todo o crédito da descoberta. Ele poderia até ficar com o diamante e vendê-lo no mercado negro. Ela não poderia confiar em Frank com uma informação tão preciosa. Em vez disso, Alma disse que estava simplesmente explorando a floresta e desfrutando da sua beleza e serenidade. Frank não parecia convencido com a história dela, mas deu de ombros e usou a oportunidade para se gabar. Disse que ele e sua equipe haviam sido contratados para observar e pesquisar um pássaro raro que vivia nesta floresta tropical e era muito importante para a The Nature Conservancy. Com certeza, era uma honra receber uma tarefa deste tipo, pensou Alma. No entanto, ela se perguntava quanto do trabalho seria feito por Frank e não por seus assistentes. Alma se despediu de Frank e seu time e saiu na direção oposta. Não queria que ele tivesse a possibilidade de segui-la e descobrir o real motivo dela estar ali. Depois de um tempo, Alma retomou o ritmo da caminhada. Ela estava andando há horas pela floresta e não havia encontrado nada de interessante, além de alguns macacos em uma árvore e uma borboleta alaranjada estonteante.
que descansava em uma planta florida. Finalmente, ela chegou ao que parecia ser uma trilha sem saída. Ela deu alguns passos para frente e olhou para baixo, no desfiladeiro. Era uma descida íngreme e acidentada, e não havia uma trilha clara para atravessar. O desfiladeiro não era muito amplo, mas era grande o suficiente, e não podia simplesmente pular o fosso. Olhando para o outro lado, ela podia ver ao longe um paredão coberto por plantas entrelaçadas e folhagem verde. Ela apertou os olhos e viu algo que parecia uma janela na rocha, mas não tinha certeza. A única solução seria achar uma forma de atravessar para olhar mais de perto. Ela caminhou pela borda do desfiladeiro, buscando uma forma de cruzar, quando, de repente, teve uma ideia. As árvores da floresta eram tão grandes que ultrapassavam a borda da rocha. Uma árvore, em particular, se precipitava muito mais do que as outras, e de seus galhos pendiam cipós longos e grossos. Cipós são conhecidos por serem fortes e difíceis de podar. Ela escalou o tronco da árvore e foi até o galho mais longo. Puxou alguns cipós e amarrou uns aos outros para criar uma espécie de balanço, ficando o mais próxima possível da ponta do galho. Ela estava a apenas 1 ou 2 metros do outro lado do desfiladeiro. Ela enrolou as pernas nos cipós, respirou fundo e contou. 1, 2, 3. Então, em um movimento rápido, ela balançou através do desfiladeiro e pousou graciosamente no chão do outro lado. Alma saiu à procura da janela na rocha que ela achava ter visto. Ao se aproximar do emaranhado de plantas, percebeu que o que tinha visto não era simplesmente um paredão, mas sim uma torre, feita por humanos. De fato, parecia ser uma ruína de uma construção de pedra. Ela percebeu os restos de alguns degraus que desciam pelo paredão, mas terminavam logo abaixo, pois pareciam estar se desfazendo. Não é de se espantar que ninguém descobriu estas ruínas perdidas da civilização asteca. Não sobrou quase nada. Ao longo dos séculos, as construções e templos majestosos foram erodidos e, sem dúvidas, quase desapareceram. Tudo o que parecia ter sobrado era a parede de uma torre, parte de uma escadaria que em algum momento da história deve ter descido todo o desfiladeiro, e algumas plataformas ao lado da torre. Árvores e plantas tomaram conta de tudo, enrolando vinhas ao redor das pedras que sobraram, as escondendo de olhares curiosos e de viajantes ou aventureiros distraídos. Alma tirou algumas plantas do caminho e encontrou um buraco que era como uma janela na pedra.
Ela não tinha dúvidas que isto era parte das ruínas de uma construção antiga, talvez até uma construção importante. Ela enfiou o pé em um pequeno buraco na parede e subiu para ver melhor. Quando chegou ao topo da parede de pedra, ela espreitou por cima e viu uma placa de bronze embutida com uma série de pictogramas desenhados ao redor dela. Ela desceu pelo outro lado da parede e acendeu sua lanterna para dar uma olhada melhor. Os antigos pictogramas astecas não tinham nenhum significado concreto. Ficava a cargo do escritor e do leitor decifrar o sentido. Alma iluminou cada um dos pictogramas. Havia uma imagem clara da lua e das estrelas. Havia imagens de pessoas sentadas nos calcanhares. E havia também símbolos crípticos que ela não conseguia decifrar. Apesar disso, a alma tinha certeza que estava no lugar certo. Ela tirou uma chave inglesa de sua mochila e enfiou sobre a borda da placa de bronze e começou a soltá-la. Após algumas tentativas, o bronze foi solto e ela o moveu cuidadosamente para o lado, revelando um buraco escuro no chão. Ela apontou sua lanterna para dentro do buraco e viu uma bola feita de um material escuro. Enfiando a mão no buraco, ela tirou o objeto, que era pesado, e ao desembrulhá-lo, ela suspirou de alegria ao ver que havia descoberto o diamante estrela. No fim das contas, não era tarde demais. Séculos depois de ter sido escondido, Alma encontrou o antigo e inestimável diamante. Ela o embrulhou de novo e guardou em sua mochila, feliz de que sua jornada não foi em vão. E escalou novamente a parede da torre, atravessando para o outro lado. O dia estava chegando ao final e a noite estava começando a cair na selva lacandona. Não havia mais nada que ela pudesse fazer hoje, além de esperar pela manhã seguinte para continuar sua missão de transportar o diamante em segurança até o Museu Britânico, onde ele estaria protegido. A vista do alto da montanha era sublime. Ela se sentou, as pernas penduradas, desfiladeiro abaixo. A mochila cuidadosamente colocada a seu lado, olhando para a floresta tropical à sua frente, que se estendia por quilômetros. O verde da copa das árvores a enchia de tranquilidade, e o canto dos pássaros e o barulho da vida animal da floresta era como música para seus ouvidos. E o céu assumia tons de azul escuro que envolviam a paisagem. A lua e as estrelas brilhavam no céu, mais do que em qualquer outro lugar que Alma já havia visto. Era uma cena realmente tranquila. Alma pegou o diamante brilhante
e o analisou, permitindo que os raios do luar refletissem em seu interior. Ele brilhava com os feixes de luz prateados, e Alma entendeu por que a antiga civilização acreditava que esta pedra possuía poderes mágicos. Era um diamante enorme, cujo valor chegaria facilmente aos milhões de dólares. Ela mal podia esperar para levá-lo de volta à segurança do museu, onde ela poderia colocá-lo em exposição para que o resto do mundo o admirasse. Apesar de ela sentir que sem os raios do luar iluminando a pedra à noite, os turistas que visitam o museu diariamente não teriam a oportunidade de admirá-lo em sua verdadeira beleza e singularidade. Alma desejava que algumas coisas pudessem ficar em seus locais de origem, mas ela sabia que se não levasse o diamante embora, alguém o faria e usaria para ganhar dinheiro. Ela faria a viagem de volta à Inglaterra na manhã seguinte, mas por hora não havia nada a fazer além de relaxar e esperar que o sol nascesse em algumas horas. Ela armou sua barraca na montanha e se deitou em seu saco de dormir, com o diamante guardado junto ao seu corpo. Ela deixou a porta da barraca aberta para poder olhar para a paisagem à sua frente, enquanto caía no sono. Não havia nada melhor do que desfrutar de uma boa noite de sono na natureza, com os sons da floresta servindo de canção de ninar. E depois de uma longa jornada e uma grande aventura, não havia nada mais recompensador do que um sono profundo.